Feito tais considerações, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Assim está escrito: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Que Deus aplique, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano é o contentamento. A grande maioria dos problemas que nós enfrentamos é a falta de nos contentarmos com aquilo que temos. Quando nós estudamos sobre finanças ao modo da palavra de Deus, quando se estuda a parte financeira, a parte do suprir das necessidades ao modo de Deus, nós vemos que contentamento é algo de extrema importância. E quando nós fazemos um contraponto do contentamento com a falta de contentamento, nós vamos ver que a grande maioria dos problemas financeiros que os crentes passam ou passaram durante a história, estes problemas, eles vieram da falta de contentamento. Falta de contentamento. A pessoa perdeu, digamos assim, a pessoa perdeu o equilíbrio financeiro, perdeu o equilíbrio econômico. Por quê? Porque ele quis ter além do que necessita. Ter além do que necessita é um grande problema. E se busca esse ter além do que se necessita pela falta de contentamento, por não estar contente com aquilo que Deus lhe tem dado. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Amados irmãos, é de fundamental importância se aprender a estar contente com as coisas que Deus nos tem dado, que Deus nos tem suprido. O contexto que leva Paulo a fazer essa declaração é exatamente a lembrança dos irmãos da igreja em Filipos de suprir as suas necessidades. Veja o versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Verso 14. Todavia fizestes bem em tomar parte nas minhas aflições. Fizestes bem em tomar parte das minhas aflições, de participar da vida financeira do apóstolo Paulo. A igreja em Filipos manda Epafrodito, seu pastor, levar a Paulo, certo, uma oferta de mantimentos para que ele pudesse ficar lá no campo missionário, tendo as suas necessidades supridas. E aí Paulo, mediante essa dádiva de Deus, ele diz: não digo isso como por necessidade, porque na realidade Paulo sabia lidar muito bem com as necessidades. A necessidade de alimento, a necessidade de segurança, a necessidade de liberdade. E muitas vezes ele estava preso e ele estava cantando. Ele, no livro de Efésios, nós estudamos recentemente, enfatizando a questão do Paulo preso do Senhor. Paulo mesmo preso, Paulo mesmo sendo espancado, chibateado, levando 40 varadas menos uma, mesmo sendo apedrejado, morto, Paulo era um camarada que não se maldizia, ele vivia contente com a situação que Deus lhe tinha permitido viver. Mas como ele trata aqui da parte material, da parte financeira, eu quero olhar um pouco para isso, porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos lidar com isso, e isso traz problemas graves para a nossa vida.
Aprenda-se a contentar com a porção que Deus tem lhe dado. Não reclame. Não reclame de maneira nenhuma. Se Deus lhe deu sopa, não é, Beck? Não pergunte pela pimenta. Lembra? Não pergunte pela pimenta, certo? Coma a sopa. Se a pimenta chegar, maravilha. Se não chegar, bom, certo? Então veja bem, é preciso esse entendimento para que você não tenha problemas na sua vida material, na sua vida financeira. Uma das coisas que mais tira o sono, a paz, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos e com as demais pessoas, é exatamente quando você está aflito por um problema. Você tem lá um cartão de crédito e ele vence amanhã, e você olha para a sua conta bancária e olha para a fatura do cartão e você vê que há uma incompatibilidade ali. Não é compatível, certo? A fatura do cartão está maior do que o dinheiro que você tem na conta. E aí você começa a se debater por quê? Ou você paga ou você vai pagar com juros, certo? Se você não paga, você vai ficar devendo aquilo ali e algo que vira uma roleta russa. Então é importante que desde cedo se entenda isso, certo? Não só os adultos precisam entender isso, os jovens, as crianças, os adolescentes precisam entenderem sobre isso, para que não busque além do que o necessário e para que sejam contentes com aquilo que Deus tem dado. Nunca reclame do alimento que está sobre a mesa. Nunca reclame das vestimentas que Deus lhe deu, certo? Nunca reclame da família onde você está inserido. Muitas vezes você está dentro de uma boa família, pai durão ali, mãe durona, querendo que você ande na linha, querendo que você obedeça, querendo que você se vista corretamente, querendo que você estude, querendo que você cresça, querendo que você não ande com companhias que não são adequadas, que não vão lhe fazer bem, e você lamenta, você reclama, certo? Não, de maneira nenhuma, não faça isso não. Agradeça a Deus, se contente com a família que Deus lhe deu, se contente com a situação material que Deus lhe deu, porque se você está contente, se você sabe usar as coisas que Deus lhe deu com contentamento, provavelmente Ele vai lhe dar mais. Se você não sabe agradecer, se você não tem um coração devoto a ponto de dizer, Senhor, muito obrigado, provavelmente você vai continuar passando por mais apertos. Então, aprendamos a nos contentarmos com as coisas que o Senhor nos tem dado. Versículo 12 diz, sei estar abatido, e sei também ter em abundância. São duas coisas de extrema importância, não ter e ter. Há pessoas que até sabem viver quando não têm, mas na hora que Deus dá, perdem-se. O camarada vive bem, apertado, ganhando pouco, mas com extremo cuidado na obra de Deus, com extremo cuidado no serviço ao Senhor. Aí de repente Deus alarga as coisas e o camarada simplesmente deixa a vontade de Deus. Eu li determinada vez algo assim, eu já contei essa história aqui na igreja. O camarada converteu-se e aplicou-se bastante na igreja. Então vinha na escola dominical, no culto à noite, na quarta-feira, nos demais cultos evangelísticos, era um camarada comprometido com a obra. E Deus foi o abençoando, certo? E conseguiu uma casa, conseguiu um carro e continuava assíduo. Deus continuou abençoando, ele conseguiu uma casa na praia. Aí ele começou a ter problemas. Ele tinha abundância, né? Tinha casa, tinha carro, tinha até casa na praia. Aí o que é que ele começou a fazer? No sábado, ele se dirigia para a sua casinha de praia. E ficava o sábado e o domingo. E aí, às vezes chegava com a hora do culto à noite. Porém, chegava cansadão, né? Você passou o domingão na praia, você está... E com o passar do tempo,
A família foi crescendo, ele foi gostando da praia, ele foi gostando das coisas. Aquele camarada deixou de acompanhar os trabalhos da igreja. Deixou de acompanhar o serviço na obra de Deus. Ou seja, ele não soube ter em abundância. Irmãos, tem coisas que é melhor não recebermos de que recebermos, porque poderemos fazer mau uso da mesma. Certo? Então Paulo diz: sei estar abatido, ou seja, sei estar sem nada, sei também ter em abundância. É preciso aprender, passar por privações sem reclamar, e é preciso aprender a administrar quando você tem. O termo bíblico para a administração nessa questão é mordomia. Mordomia. A palavra mordomia na nossa cultura é quando você fala de mordomia, alguém está numa sombra, numa rede, tendo ali muitas coisas à sua disposição, gente para servir. Alguém está muito bem. Mas a palavra mordomia, no sentido escriturístico, tem uma outra aplicação. O mordomo, a palavra mordomia vem de mordomo. E o que é que o mordomo faz? Serve. O mordomo é aquele que serve. Ele está sempre a servir. E o mordomo é aquele que administra a cozinha alheia. Ele administra aquilo que não é seu. Certo? Então aqui há uma necessidade de aplicação do termo mordomia. Quando você tem abundância, você precisa entender que não é seu, que você está cuidando de algo que é de Deus. Então, se você tem abundância, você tem de administrar dentro daquela regra áurea, certo? Para que Deus nos dá bens materiais, para suprir as necessidades da nossa família, para suprir as necessidades da obra de Deus, para suprir as necessidades de algum irmão em Cristo e, por outro, suprir as necessidades de algum parente, né? De algum parente. Então Deus supre Deus nos dá para que estas demandas de necessidades elas sejam supridas. Então preste atenção que quando Deus te está dando algo, não faça, é meu. O que é que o menino faz quando chega na casa dos outros? Pega os brinquedos do outro, bota embaixo do braço e diz que é dele. Não é assim? O gurizinho chega pequenininho, não é o pai que ensina. Junta tudo em cima. Areia com o dono dos brinquedos, faz aquela zoada toda, porque é meu, é meu, é meu. Não é assim que devemos proceder enquanto filhos de Deus. Não é assim que devemos proceder enquanto filhos de Deus. Certo? Se Deus tem te dado, além daquilo que tu necessita, pode ter certeza que Ele tem te dado para que você o administre de maneira escriturística, de maneira bíblica, para a honra e glória dele. Então, quando você tem abundância, administre como se não fora seu, sendo verdadeiramente de Deus. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo estava instruído nessas questões, irmãos. Paulo estava instruído, Paulo se auto-instruiu nisso para a honra e glória de Deus, ou o Senhor o instruiu para que ele pudesse tanto viver como ensinar. Eu gosto da expressão que ele usa em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 20. Diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Paulo teve essa seguinte aplicação ministerial: eu vou ensinar tudo que seja útil aos irmãos. E Paulo, digamos assim, tinha esse cardápio de alimentação
para ensinar as pessoas. Paulo tinha esse plano de curso, né? O que é que eu vou ensinar na igreja? Eu vou ensinar o que é útil. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Quando é que ele anunciava? E ensinava? Publicamente e pelas casas. Tanto falava nas reuniões ou nos serviços de adoração pública, como nas casas. Certo? Paulo tinha esse método de ensino, o que é útil. Paulo não sentava para discutir coisas que não fossem úteis. Nós devemos ter muita sabedoria ao ensinar, ao falar da palavra de Deus, para dar aplicação e utilidade àquilo que falamos. Não é importante, não vamos falar. Vamos falar das coisas que sejam úteis aos crentes, aos salvos em Jesus Cristo. Como nada que útil seja. Paulo tem essa certeza. Paulo tocou em todos os pontos de utilidade naquelas igrejas onde ele foi pastor, onde ele foi pregar. Quando se saía de casa para ouvir Paulo, tinha-se a certeza de que alguma coisa de utilidade ele estaria tocando. Ele não iria falar ao vento, ele não ia socar o ar, ele ia ser objetivo, ele ia ser como um arqueiro, como uma flecha, direto ao ponto, direto àquilo que é útil para a vida das pessoas. Então Paulo tinha essa convicção de que ensinava as coisas úteis. Por que ele ensinava as coisas úteis? Porque ele tinha passado por esse processo de instrução, de ter a fartura como a ter fome. Você sabe ter fartura? Você sabe estar empoderado das coisas que você necessita e que esteja ainda sobrando? Como você age com isso? Como você age quando você está muito bem financeiramente? Como é que você age? Você abre as torneiras? Você estraga? Você joga fora? Ou você administra? Ou você age como um mordomo? Deus está me dando, mas em algum momento ele vai necessitar disso. E quando eu digo ele vai necessitar, não com aquela maluquice que as pessoas fazem por aí, traga tudo que tem e coloca aqui no ofertório. Não, nada disso não. É que ele vai usar para você mesmo. Ele vai usar para a sua família mesmo. Ele vai usar a gordura que Deus lhe dá hoje, ele vai aplicar na sua própria vida amanhã ou depois. Pode ter certeza disso. Certo? Pode ter certeza disso. Não é assim uma coisa, Deus me deu, eu vou estragar. Não. Deus está lhe dando. Vai chegar um momento em que ele vai aplicar aquilo que ele lhe deu na sua própria vida, ou na obra dele, ou na vida de alguém muito próximo de você, seja em Cristo, seja no sangue. Primeiro a palavra de Deus aplica aos mordomos da fé, primeiro os do Espírito, né? Primeiro os da família de Deus, depois os da família do sangue. Pode ter certeza disso. Deus não soca no vento, Deus não joga sem objetividade. Deus trabalha, Deus te dá um objetivo. Certo? Então, ter fartura é saber administrar a fartura, ou melhor, a fartura. Saber administrar a fartura. Certo? Eu já dei aqui um exemplo também aos irmãos, daquela igreja em que um irmão trocou de carro, comprou um carro zero, e as mulheres acharam aquele carro zero daquela família muito bonito e começaram a falar com os maridos, é bom trocar de carro, e os maridos começaram a trocar de carro. Só que na época a economia vivia aquelas frases de inflação, tal, e em pouco tempo veio uma recessão, e então aqueles irmãos estavam todos preocupados, procurando o pastor, o que é que eu faço? Pastor, o que é que eu faço? E o pastor disse, irmãos, Deus promete suprir as necessidades, Deus não promete suprir as cobiças de seu ninguém. Certo? Deus não promete suprir as cobiças de seu ninguém. Então, é de fundamental importância estar instruído para passar pelos momentos de abundância, como também a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Se nós não aprendermos isso, irmãos, nós teremos problemas na nossa vida. Nós não saberemos passar pelos momentos de crise e nós não saberemos administrar o tempo bom. Nós temos na Bíblia um exemplo fantástico em relação a isso. Um exemplo
a ser dado. Todos vocês já ouviram falar na história de Moisés, não é? Aliás, de Moisés não, todos vocês já ouviram falar da história de José do Egito, né? Qual foi o diferencial em relação a José? José foi um intérprete de um sonho que o faraó teve. O faraó sonhou com o quê? Com fartura e com a falta da mesma. Ele sonhou com as vacas magras comendo as vacas gordas, né? Tem o exemplo também das espigas, mas vamos ficar com das vacas, porque a gente usa muito essa linguagem do nosso dia a dia, né? Estamos em tempo de vacas magras, estamos em tempos de vacas gordas, né? O que aconteceu na visão? As vacas magras devoraram as vacas gordas. Irmãos, e acontece isso direto, né? No sentido de que quando vem uma crise, se você não souber qual que foi o papel de José, qual foi a grande importância de José, que era um referencial de mordomia. É um referencial. Você quer ter uma vida, estude a vida de José. José tem esse referencial de mordomia. José fez o quê? Na época de fartura, armazenou, guardou. Aí veio a época da crise. O que foi que aconteceu com a economia do Egito? Em vez de afundar, cresceu. Porque o Egito passou a deter o monopólio, né, do fornecimento de alimento, não só para o seu povo, mas para todo aquele povo ali das províncias adjacentes. Inclusive Israel fez o caminho para o Egito em busca de alimento. Então, ali nós temos um grande exemplo de ser e ter fartura. Na época em que Moisés José administrou a fartura, ele fez com que a mesma gerasse segurança de alimentação para o povo, não é? E além disso, perspectiva de comércio internacional, de lucrar com a venda daqueles produtos. Isso é mordomia. É aplicar aquilo que Deus deu de maneira correta. É incrível que pareça. Quem tem esse cuidado, passa pelas crises normalmente bem. Nós temos uma coisa que é inversa na ótica clássica e geral. A grande maioria das pessoas estão preocupadas com quanto vão ganhar. As pessoas não estão preocupadas em como administrar o que ganhou. E aí nós temos pessoas que ganham menos, que têm vida equilibrada financeiramente, que têm um equilíbrio econômico muito melhor do que pessoas que ganham bem mais. Porque a questão não é o que você vai ganhar, é como você vai administrar o que você vai ganhar. Preste atenção como está introjetado na cabeça da gente. Quando a maioria das pessoas completaria essa frase, o importante não é quanto você vai ganhar, mas como você vai gastar. A palavra que vem na mente é gastar, porque nós não estamos habituados a administrar. Então o correto não é o que eu vou ganhar, é como eu vou administrar o que eu ganhei. Se você ganha muito e você administra mal, pegando um outro exemplo, só para citação, nós não vamos ler, não podia fazer um estudo mais detalhado, a gente pode fazer as leituras, mas só um exemplo. Quem lembra da história do filho pródigo? Ele saiu com pouco dinheiro de casa. Ele saiu com uma fortuna.
Ele saiu rico e ele voltou mendigo. Ele saiu esbanjando e ele voltou sem nada. Então preste atenção que não é o montante que você tem, é como você administra. Aquele camarada, ele saiu da casa do pai com a mesma fortuna que o pai ficou. O contexto e pela própria cultura judaica, ali o pai fez uma partilha. Meio a meio. Em casa ficou para o pai e para o irmão que estavam trabalhando. E ele saiu com o restante da fortuna. Ele poderia ter se estabelecido e se tornado economicamente igual ao pai. Mas ele não administrou. E o que aconteceu? Falência. Eu tenho falado há algum tempo que quem move o mundo é a gestão. Quem move o setor público, o setor privado, o setor familiar, tudo é gestão. É gestão. Há uma necessidade de gerir. Então, irmãos, esqueça esse negócio de eu ganhei tanto, eu vou gastar. Você não vai gastar, você vai administrar. A palavra-chave é administrar. Mas na cabeça da gente, ganhei 1.000, vou gastar 2.000 ou 1.500, ou sei lá quanto, né? Ou mais. Eu sei de pessoas que, bem próximas a gente mesmo, que ganham muito bem. Mas que você vai conversar com a pessoa, você tem até raiva, porque só fala em dívida, porque eu estou devendo, porque eu não posso, porque o dinheiro não dá. Conversa, pois. Como é que o dinheiro não dá? Você tem que viver com o dinheiro que você tem. Você tem que viver com o dinheiro que você tem. O colega meu ganhou 12 mil no jogo do bicho, gastou 15. Esse aí já percebe-se que ele é um mau administrador, porque se ele fosse um bom administrador, ele não iria jogar no jogo do bicho, né? Então veja bem, a necessidade de administrar. Então é importante aprender. Estou ganhando bem, tenho, administre, não gaste. Gaste ou invista. A gente precisa depois trabalhar mais esse tema aqui na igreja, para a gente eliminar a palavra gasto do nosso vocabulário e colocar, em vez de gasto, investimento. Você vai investir no bem-estar seu, dos que estão próximos a você, no que diz respeito à alimentação. Investimento, não é gasto. Como você vai gastar com a alimentação? O que você se alimenta não é um gasto, é um investimento com o seu bem-estar físico, com sua saúde ou não. Estão entendendo? Então, vamos começar a pensar e depois vamos riscar do nosso vocabulário a palavra gasto. Vamos colocar no lugar de gasto investimento. Ah, mas não vai fazer feira? Claro que vai fazer feira. Não vai pagar água e luz? Vai. Mas tudo isso é investimento no bem-estar da sua pessoa e da sua família, ou não? Aí você colocando, aplicando, fazendo a aplicação, investimento, você já vai ficar meio que vacinado contra investimento que não tem rentabilidade. O bom investidor, o camarada que investe bem, ele investe para ter retorno, não prejuízo, não é assim? Se você troca gasto por investimento, você vai mudar radicalmente a sua vida financeira. Você vai ter cuidado com o desperdício. A coisa mais abominável para um investidor é prejuízo. Certo? Um investidor não gosta de ter prejuízo, ele gosta de ter lucro. Então, vamos investir no bem-estar. Vamos investir. Bom, e quando você começar a fazer esse trabalho, talvez comece até sobrar algo para você investir na bolsa de valores. Certo? Talvez comece a sobrar algo para você fazer um investimento. Gente, lembre-se de que teve fartura,
automaticamente gera-se poupança. Poupança não quer dizer que você está dinheiro na poupança, mas você vai. Eu lembro-me do irmão Neto, com a sua capacidade de administração. Teve um ano que Neto praticamente não parou de botar gesso. Mas aí teve um outro ano que Neto quase não botou gesso. Lembra, irmão? Mas ninguém viu o irmão Neto batendo com a cabeça com a parede. Por quê? Porque ele soube administrar o tempo que estava entrando dinheiro. Se ele tivesse começado a jogar dinheiro no gesso, né? Começasse a passar gesso no dinheiro e jogar fora, o dinheiro ficou duro, não presta mais. Na hora que veio a necessidade, ele estaria em apuros. Certo? Em apuros. Então nós precisamos ter esse cuidado. Não pense, eita, ganhei 10 mil reais esse ano, esse mês. Vou gastar todo. Não faça isso não, irmão. E vai fazer falta, sabe? Porque eu imagino você gastando 10 mil no mês, no outro você vai querer gastar 1.000 ou 2.000. Você vai querer continuar gastando mais e mais e mais e mais e mais. Então vamos ter cuidado. Então, ter fartura representa administrá-la de maneira que ela possa durar o máximo que possível. A palavra fartura já implica dizer que você está tendo além do que você necessita, além do que você precisa, certo? Você sabendo ter fartura, provavelmente você vai evitar a fome, certo? E você sabendo ter em abundância, provavelmente você vai evitar a necessidade. Mas devemos saber passar pelos apertos agradecendo a Deus, né? Devemos passar pelos apertos sendo agradecidos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Certo? Vamos aprender a dar graça para a honra e glória do nosso bom Deus. Aí depois nós chegamos no versículo 13, um dos textos mais deturpados das Escrituras. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse texto vulgarmente é citado de que maneira? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na Bíblia é em Cristo, nas falsas Bíblias naquele. Mas qual é a interpretação que as pessoas dão aqui? Eita, eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Eu posso ir numa concessionária e comprar um carro zero, mesmo que eu não possa pagá-lo. Eu posso juntar a família e irmos para uma loja de roupa e comprarmos roupas além daquelas que nós necessitamos. Eu posso ir para um hotel, né? Nós somos agraciados. Pé que estava na curva, né? Somos agraciados a passar um dia no hotel Costa do Sauípe, foi isso? Tu já tinha visto tanto luxo, irmão? Luxo. O salão de refeição imenso. Só a sobremesa tinha mais de 200 e tantos tipos, né? Coisa que eu nunca tinha nem visto, né? Daniel estava também, não era, Daniel? Certo? Piscina pequena, piscina grande, piscina funda. No meio da piscina você podia sentar lá e ficar degustando o que você quisesse. Onde você entrasse, o pessoal oferecia. Era um negócio maravilhoso. Bom, nós temos um irmão em Cristo que trabalha numa rede de hotel. Trabalhava até agora, 2 meses atrás, numa rede de hotel idêntica àquela. Ele disse: olha, tem gente que chega, gasta 150 mil, 120 mil. Imagina a gente chegando lá e fazendo um estouro desse. A gente ia vender a casa, o carro, ia ficar um problema. Mas assim, dá para dizer que é ruim? O pastor Miguel, que gosta muito de brincar, ele olhava para o irmão que nos deu esse presente e dizia: irmão, qual foi o mal que eu te fiz, hein? Né? Eu queria saber qual foi o mal que eu fiz ao irmão, viu? O irmão faz um negócio desse com a gente, né? Então veja bem,
Um negócio fabuloso. Mas a gente não pode. Então vamos passar uma semana no lugar daquele. Certo? Uma semana no lugar daquele. Então precisamos, irmãos, ter cuidado para administrar e não cair no conto do falso crente que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, mas o contexto aqui é: posso ter abundância? Posso ter necessidade? Posso estar farto? Posso passar por necessidade? Posso. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Posso todas as coisas, ou seja, sei estar muito bem e sei estar em uma grande perrengue. Vou passar pelo período de estar tudo bem, administrando aquilo que Deus tem me dado. Administrando aquilo que Deus tem me dado. Vou passar pelo período de perrengue, agradecendo a Deus. É de suma importância que façamos isso, essa aplicação correta do posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, posso todas as coisas. Posso passar, posso ter abundância? Posso. Posso passar perto? Posso. Sei ter ao mesmo tempo que eu sei não ter. Se eu aprendo isso, eu estarei pronto para dar graças a Deus pelas coisas que Ele nos tem dado. Amém?